Olá, meus amigos e minhas amigas, graça e paz para todos vocês que estão me assistindo neste momento. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre a vida e o ministério do profeta Eliseu. Olha para mim, por favor. Eu vou deixar detalhes sobre Eliseu que provavelmente você que está me assistindo nunca ouviu falar. Portanto, assista esse vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like. Não se esqueça também de ativar o sininho para novas notificações. Meu amigo e minha amiga, esses detalhes que eu vou deixar são muito importantes. São detalhes derivados dos originais mais antigos do mundo. Detalhes que você não encontra nos livros, não encontra nas redes sociais. São detalhes provenientes dos originais bíblicos mais antigos da história judaica. Então, pegue o papel, pegue a caneta e vamos aprender juntos, porque a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Meu amigo e minha amiga, nesse vídeo de hoje eu vou deixar 7 características do profeta Eliseu. O primeiro detalhe que eu vou deixar é sobre o nome do profeta Eliseu. Porque o nome Eliseu significa Deus é a salvação. Deus é a salvação. O segundo detalhe que eu vou deixar para você colocar na introdução do seu sermão é o seguinte: Eliseu fez 32 milagres. Elias fez 16. Eliseu recebeu porção dobrada e fez 32 milagres. Outro detalhe que eu vou deixar para vocês é o seguinte: Eliseu era filho de um sacerdote chamado Safate. Esse Safate morava na cidade de Abel-Meola. Exatamente. O que eu achei interessante é que essa cidade de Abel-Meola, ou Abel-Meolá, como em algumas traduções, estava localizada perto da cidade de Tisbé. Exatamente. Isso significa que Elias e Eliseu moravam pertinho um do outro. E segundo a história midrashiana, que são as histórias mais antigas, dizem que Elias e Eliseu eram da mesma tribo. Ou seja, Elias era sacerdote e Eliseu também era sacerdote. Porém, Elias era mais velho do que Eliseu. Elias era da descendência dos levitas. Eliseu também era da descendência dos levitas. O Midrash também diz que, posteriormente, Elias foi consagrado a sumo sacerdote. Não temos respaldos bíblicos para confirmar essa ideia, mas a história ou a tradição diz que Elias se transformou em um sumo sacerdote. Isso é muito bom porque Eliseu substituiu Elias. Naquele tempo que Elias e Eliseu viveu aqui na terra, não tinha muitos sacerdotes, porque Jezabel e Acabe mandou matar praticamente todos os sumos sacerdotes. Então, Elias e Eliseu serviu como sumos sacerdotes. É por isso que Elias sacrificava para Deus holocaustos, animais como sacrifícios, e Deus recebia esses sacrifícios de Elias, porque Elias era sacerdote. Você já leu na Bíblia Sagrada que Deus não aceita sacrifício de pessoas que não sejam da tribo de Levi? Deus não aceita sacrifício de pessoas que não sejam sacerdotes? Ou melhor, a Bíblia, pela lei de Moisés, diz o seguinte: somente os sacerdotes podem sacrificar para Deus. Ou melhor, Deus só aceita sacrifício de sacerdotes ou de sumos sacerdotes. E aí surge a pergunta: por que quando Elias sacrificava, Deus respondia imediatamente? Simples, porque Elias era sacerdote ou sumo sacerdote. Eliseu também sacrificava para Deus. Eliseu também sacrificava e Deus recebia o sacrifício de Eliseu, provando que tanto Elias quanto Eliseu eram sacerdotes da tribo de Levi. Isso aqui, pessoal, não é heresia. Isso aqui é Bíblia, é história. Muitos dizem que é heresia porque não gosta de estudar história. E aí, quando você fala, eles acham
que é heresia. São aqueles tipos de pessoas que não entram pela porta do conhecimento e também não deixam as pessoas entrarem. Na verdade, são pessoas críticas destrutíveis. E eles são radicais. Dizem ainda que são conservadores. Eu sou conservador da Bíblia Sagrada. Tá entendendo? E aí, na descrição, eles começam a me xingar. Tá entendendo? Mas é porque eles não conhecem a história. Jesus também foi xingado. Aliás, mataram Jesus porque Jesus falava a verdade. Sabe por que mataram Jesus? Porque Jesus não ficava pregando Bíblia. Jesus pregava parábola. E aí, os fariseus que gostavam de Bíblia, somente de Bíblia, e diziam que eram conservadores, sabe o que é que eles fizeram com Jesus? Crucificaram. Então tem muita gente tentando me crucificar porque eu estou pregando a palavra de Deus, porque eu estou ensinando. Mas eu sei que você que está me assistindo agora, tem um bom comportamento. E se você foi chamado para a área do conhecimento, você está no caminho certo. Vamos estudar agora, meu amigo, as 7 características de Eliseu. Então já aprendemos bastante detalhes sobre Elias e Eliseu. Elias era o senhor de Eliseu. Quando você abre a Bíblia, em 1 Reis 19, versículo 3, 1 Reis 19, anota aí, 1 Reis 19, versículo 3, vai dizer que Elias e Eliseu eram amigos de infância. A história bíblica, em 1 Reis 19, versículo 3, fala que Elias fugiu de Jezabel para o monte. E no deserto, Elias mandou o servo voltar para casa. Quem era aquele servo? É uma pergunta. Quem era? Era Eliseu. Porque Elias e Eliseu moravam na mesma região. Elias morava em Tisbé e Eliseu morava em Abel-Meolar. E a cidade era diferenciada por 15 quilômetros de distância entre uma e outra. Então, Elias e Eliseu estudaram na mesma escola. Quando Deus chamou Elias para o ministério da pregação profética, Elias logo também chamou Eliseu para seguir na viagem. Só que quando Elias fugiu de Jezabel para o deserto, Eliseu voltou para casa. Eliseu voltou para casa. É por isso que Elias ficou bravo com Eliseu e lançou a capa sobre Eliseu. Porque Eliseu não poderia abandonar Elias. Mas, em 1 Reis 19:3, diz que Eliseu abandonou Elias. E quando Elias voltou do monte e ungiu a Eliseu como profeta, Elias fez 3 provas com Eliseu. Elias disse para Eliseu: fica em Betel, porque eu vou para o Jordão. Aí Eliseu falou: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Por que que Elias fez 3 provas com Eliseu? Porque Eliseu já tinha abandonado Elias. E aí Elias fez 3 provas novamente para ver se Eliseu iria abandoná-lo novamente. Mas Eliseu foi firme e passou pelas 3 provas e não abandonou mais Elias, tá bom? Ficou junto, Elias e Eliseu. Porque tem pessoas que realmente abandonam, né, os seus mestres, mas depois tem que pagar o preço. E foi o que aconteceu com Elias e Eliseu. Eliseu abandonou Elias e depois teve que pagar o preço. Vamos agora, meu amigo, para as 7 características de Eliseu, porque tudo isso que eu falei até agora é para você colocar no topo da sua mensagem, do seu sermão, da sua palestra, tá bom? Na introdução. E agora vamos falar sobre as 7 características de Eliseu. As 7 características, você já vai formar o sermão, tá bom? Então você vai explicar para a igreja. Eu vou falar agora sobre as 7 características de Eliseu. Aí você vai explicar. A primeira característica de Eliseu é que Eliseu tinha várias profissões. Exatamente. Você sabia que Eliseu tinha várias profissões? Inclusive, Eliseu sabia lutar com espada? Isso está escrito em 1 Reis 19, versículo 7. Anote, 1 Reis 19, verso 7, que vai falar que Eliseu sabia lutar com espada. Isso é muito bom, meu amigo, porque Eliseu tinha várias profissões. Porque a Bíblia diz,
Quando te persegue uma cidade, foge para outra. Quando uma porta se fecha, outra porta se abre. Então você tem que estar apto, porque você precisa ter várias profissões. Você precisa ter, porque quando uma porta se fecha, você tem outra porta para crescer, tanto na graça como também no conhecimento. Então, a primeira característica de Eliseu é que Eliseu tinha várias profissões, inclusive sabia lutar com espada. Eliseu também sabia trabalhar como agricultor, porque ele trabalhava com gado, arando terra. Eliseu também sabia trabalhar com pecuária, ou seja, com gado. Eliseu sabia trabalhar com sementes. Então observe, meu irmão, que Eliseu era formado em várias profissões. Inclusive, Eliseu era sacerdote, sabia sacrificar, foi formado nessa área. Isso, meu irmão, é muito importante. E não adianta você dizer que é heresia, porque não é heresia, está na Bíblia. Só é pegar a caneta e fazer as anotações que eu estou te pedindo, tá bom? 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. 1 Reis, capítulo 19, versículo 7, onde vai falar que Eliseu tinha várias profissões. Vamos agora, meu amigo, passar para a segunda característica de Eliseu. A segunda característica é que Eliseu era um homem trabalhador. Porque tem muita gente que tem profissão, mas não gosta de trabalhar. Já viu aquele versículo que diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para o seu caminho e ser sábio? Exatamente. Porque tem muitas pessoas que têm profissão, mas não gostam de trabalhar. Então você vai ler o livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. 19. 1 Reis 19, 19. Onde vai falar que Eliseu era trabalhador. Eliseu era trabalhador. E você que está me assistindo também, precisa colocar a mão no arado. Precisa colocar a mão no arado. Deus quer te abençoar, mas primeiro você tem que colocar a mão no arado. Se você quer aprender coisas profundas, eu recomendo você adquirir o meu livro, Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Imagina um livro bom, com mais de 1000 pérolas, com mais de 250 nomes anônimos, com mais de 50 sermões, com começo, meio e finalização. E esse outro livro aqui, que é o livro de Gênesis, a revelação completa, e é um livro com 715 páginas, tá bom? E traz 1000 detalhes sobre o povo judeu. 1000 detalhes sobre o povo judeu. E 1000 pérolas sobre a Bíblia Sagrada. Adquira esses dois livros para que você continue crescendo na graça e no conhecimento. Eles são bem maiores que isto, tá bom? Mas eu trouxe aqui a miniatura para apresentar para vocês. Meu irmão, na descrição eu vou deixar o número do meu celular para você mandar uma mensagem e ter mais informações para adquirir esses dois livros. Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Livro de Gênesis, a revelação completa. Livro que traz os detalhes em hebraico, aramaico, grego, sumeriano. Detalhes importantíssimos das histórias mais antigas do mundo, trazendo o poder da questão tipológica, simbológica, numerológica, a questão linguística, idiomática, etc, etc. Tá aqui. Para você que é doutor e doutorado, para você que é aluno e mestre. Tá aqui o livro, adquira imediatamente. Vamos voltar agora, meu amigo, a falar sobre Eliseu, porque agora eu vou falar a terceira característica de Eliseu. A primeira característica é que Eliseu tinha várias profissões. A segunda característica é que Eliseu era trabalhador. Ele trabalhava. A terceira característica é que Eliseu não era apegado às coisas materiais, ao trabalho. Eliseu tinha profissão, Eliseu trabalhava. Mas quando Elias jogou a capa, ele largou tudo e seguiu Elias. Porque para Eliseu era mais importante as coisas de Deus do que as coisas do mundo. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Já leu essa palavra em Mateus 6? Então leia, Mateus 6:33. Diz que as coisas de Deus precisam estar em primeiro lugar. Isso é muito forte. Então, a terceira característica é que Eliseu não era apegado às coisas do mundo.
não era apegado à família. Não. Eliseu abandonou o trabalho, abandonou a família, entre aspas, e seguiu fazendo a obra de Deus. 1 Reis 19, versículo 20. Anota aí, 1 Reis 19, versículo 20, onde fala que Eliseu não era apegado às coisas do mundo, ao trabalho, à finança. Ele tinha como prioridade a obra de Deus, o ministério eclesiástico e ministerial. Vamos falar agora sobre a quarta característica de Eliseu. A quarta característica é que Eliseu era um homem alegre. Porque tem pessoas que trabalham com tristeza na obra de Deus, está trabalhando forçado. Mas Eliseu tinha muita alegria na obra de Deus. Ele se alegrou quando foi chamado como profeta. E Eliseu foi chamado como profeta no tempo de Jezabel. Não é verdade? Aquele tempo, o declínio espiritual era gigantesco. Naquele tempo de Eliseu, Jezabel mandava matar todo mundo. Mas quando Eliseu recebeu a capa, logo, logo Eliseu se alegrou. Porque para Eliseu, a obra de Deus tinha prioridade. Ele preferia morrer na obra do que abandonar a obra. Isso é muito forte. Então, 1 Reis, capítulo 19, versículo 21. Eliseu tinha alegria para trabalhar na obra. Vamos passar agora para a quinta característica de Eliseu. Vai anotando aí. A quinta característica é porque Eliseu era uma pessoa que gostava de fazer sacrifício. Exatamente. Quando Eliseu recebeu a capa, ele logo matou uma junta de boi, tá bom? Que eram 2 bois de 7 anos, e logo ele fez um sacrifício para Deus. Tá no capítulo 19, versículo 21. 1 Reis 19, 21. Fala que Eliseu, ele fez o sacrifício para Deus, porque Eliseu era sacerdote, tá bom? Ele estava trabalhando na pecuária? Sim. Mas ele tinha uma profissão espiritual, ministerial. Ele era sacerdote. Então, ele matou os bezerros e logo fez um sacrifício para Deus. Esta é a quinta característica de Eliseu, tá bom? Ele oferecia sacrifício. Vamos passar agora para a sexta característica. A sexta característica é que Eliseu era determinado. Ele não era aquele homem vulnerável. Já viu aquele homem que está na obra, daqui a pouco larga a obra, vai para o trabalho, depois larga o trabalho, volta para a obra? Porque é vulnerável, não tem raiz. É feito Pedro. Você lembra de Pedro? Pedro era crente, estava tudo bem. Quando Jesus morreu, Pedro correu e voltou para a velha profissão da pescaria. Aí Jesus foi lá e deu 3 correções em Pedro. Pedro, tu me ama? Amo. Toma vergonha, volta para a obra, apacenta as minhas ovelhas. Então tem gente que tem que tomar jeito na vida, porque abandonou as coisas de Deus e agora está aí no mundo, pescando, né? Tem que tomar cuidado porque o peixe acaba. E quando o peixe acaba, aí você já está no cansaço da vida, né? E aí você quer voltar para a obra e vai pagar preço. Preço alto, tá bom? Preço alto porque abandonou a obra de Deus. A Bíblia diz, a obra de Deus tem prioridade. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E tem muita gente como Pedro, fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Eliseu, na sexta característica, ele não era relaxado não. Ele era determinado. Tanto é assim que Eliseu, quando recebeu o chamado, logo matou os bois, queimou as carroças, entendeu? Queimou, acabou com tudo. Acabou com a profissão dele, para não voltar. Porque Pedro guardou a rede. E aí, quando Jesus morreu, Pedro lembrou, olha, eu tenho redes, eu vou voltar para a rede. Então, já o Eliseu, ele queimou tudo. Ele matou os bois, ele queimou as carroças e falou, agora eu estou na obra. Agora eu não tenho como voltar para o Egito. Não tenho como voltar para o meu serviço anterior. Tá bom? Então tem muita gente que precisa queimar a carroça velha. Tem muita gente que tem que queimar, sabe o quê? As redes. Que você não está firme na obra de Deus. Sabe por que você não está firme? Porque você acha que tem várias oportunidades em outros serviços. Não é verdade? Mas quando você queima a carroça e queima as redes, você fica firme. Vai até o final com Elias na obra de Deus. Tá bom? Então, a sexta característica é que ele tinha determinação. E a sétima e última característica de Eliseu é que Eliseu, apesar de tudo isso, ele era humilde e se tornou
um aprendiz de Elias. Olha que legal, pessoal. Olha que legal. Porque quando Elias foi para o Monte Sinai, Elias recebeu porção dobrada lá no Monte Sinai. E aí Elias voltou com essa porção. E aí Eliseu falou, agora eu vou seguir Elias por 7 anos, aproximadamente. Então, Eliseu seguiu Elias como aluno por 7 anos, para receber porção dobrada. Então, você quer porção dobrada? Você quer ser bênção? Então siga por 7 anos. Siga por 7 anos. Seja fixo por 7 anos. Faça aí um propósito de 7 anos. E aí você vai receber a porção dobrada. Agora, tem pessoas que querem receber porção dobrada em 7 dias, né, meu irmão? Aí fica difícil. Fica difícil. Então, meu irmão, eu vou terminar aqui esse vídeo falando o seguinte. A primeira característica de Eliseu, ele tinha várias profissões. Segunda característica, ele era trabalhador. Terceira característica de Eliseu é que Eliseu não era apegado às coisas do mundo, à sua profissão, ao seu trabalho, à sua família. A quarta característica é que Eliseu era um homem alegre. Mesmo no tempo da prova de Jezabel, ele recebeu a missão com carinho, com alegria, com satisfação. A quinta característica de Eliseu é que Eliseu sacrificou para Deus. Ele sabia fazer sacrifício. Também você deve fazer sacrifício. A sexta característica de Eliseu é que Eliseu era determinado. Queimou as carroças, matou os bois, largou a velha profissão e agora ficou somente servindo e se tornando um profeta da porção dobrada. E a sétima característica é que, apesar de tudo isto, Eliseu não perdeu a humildade. Como é que está a tua humildade aí? Como que está a tua humildade? Porque Eliseu, ele recebeu a capa. Aí poderia dizer assim, olha, agora eu sou o maior profeta, porque Elias vai ser arrebatado e eu vou tomar posse da bênção. Mas Eliseu tinha humildade. A sétima característica é esta, da humildade, para se tornar aprendiz. Você que está me assistindo, deve ter mais humildade, se tornar aprendiz. Então, meu amigo e minha amiga, pastor e pastora, são estas as 7 características de Eliseu, tá bom? De Eliseu, sendo ele sacerdote. A maioria desses detalhes estão nos meus livros, tá bom? A questão cultural, linguística, idiomática, essas questões que a maioria não conhece, estão aqui, nesses 2 livros, tá bom? Adquira. Observe que aqui na descrição eu vou deixar o número do meu celular, eu vou deixar mais detalhes no link aqui abaixo, para você saber mais detalhes sobre o livro dos sermões e o livro de Gênesis, tá bom? 720 páginas, 715 páginas, 1000 pérolas neste livro dos sermões e 1000 detalhes nesse livro de Gênesis. Então, meu amigo, adquira estes materiais o mais rápido possível para você continuar crescendo na graça e no conhecimento. Eu sou o pastor Matusalém Especialista e te convido para você me seguir nas redes sociais, lá no YouTube, no Facebook e também no Instagram, tá bom? Me siga, Matusalém Especialista. Deixa um like e eu vou estar te respondendo aqui na descrição todos os comentários. Que Deus abençoe no nome de Yeshua HaMashiach. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais,
biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 629-9408-0257. Você que gosta de conhecimento profundo, agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira? 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros? 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão? 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com o anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão? 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico? 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro? 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias, de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente?
Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Porque Elias matou os profetas de Baal. Aí Elias fugiu para o monte Sinai, Monte Horebe, né? E Elias se escondeu na caverna de Moisés. Você lembra que Moisés foi para o monte e Deus cavou uma caverna onde Moisés ficou por 80 dias? Então Elias fugiu para a caverna de Moisés lá no Monte Sinai. Só que aí Deus falou para Elias: Elias, sai da caverna. E aí Deus destruiu a caverna para que Elias não ficasse mais naquela caverna de Moisés. O que é de Moisés é de Moisés. O que é de Elias é de Elias. Os dois profetas são especiais, mas nem Elias veste a roupa de Moisés, nem Moisés pode vestir as roupas de Elias. Cada um tem um ministério diferenciado. Então, meu amigo e minha amiga,